Você que tem dificuldade de ler e compreender a Bíblia e por várias vezes já tentou ler, toda vez que você vai ler e quer compreender, eu quero compartilhar com você aqui que vai te ajudar muito. Quero compartilhar 3 coisas que eu pratico, eu aplico nas minhas leituras bíblicas e tem me ajudado muito na interpretação e na compreensão da palavra de Deus. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Bem, eu quero compartilhar com você aqui 3 coisas que vai te ajudar muito na interpretação bíblica. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta em Jeremias capítulo 18. Você deve conhecer a história do vaso e do oleiro, oleiro e do vaso. Eu quero compartilhar aqui com você 3 regrinhas que eu pratico. E você pode praticar aí e com certeza vai te ajudar muito. E se você gosta de conteúdo como esse, que te ajuda a compreender e te ajuda e facilita a compreensão da palavra de Deus, já segue a gente aqui, ativa o sininho para não perder as notificações e deixa o seu like do incentivo para a gente alcançar mais pessoas, tá bom? Vamos lá, primeira regrinha que eu preciso que você preste muita atenção na leitura, tá certo? Na leitura. Quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia 3 a 5 vezes. E isso depois de você ter orado, você falou com Deus, teve aquele momento de quebrantamento, você chorou e tal. Agora você vai ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, você vai fazer exatamente isso. Você vai ler a de 3 a 5 vezes. Eu vou fazer aqui para você ver como é que vai ficar a compreensão. Vamos lá. Jeremias capítulo 18, versículo de número 1 e o verso de número 2, porque é um complemento. Verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Primeira vez. Vamos pela segunda? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Terceira vez. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Pela quarta vez. Vá à casa do oleiro e você ouvirá a minha mensagem. Quinta vez, e você já pode perceber, houve aqui um saldo de leitura proposital para você entender. Quanto mais você lê, mais fica claro a leitura na sua mente. Eu vou ler pela 5ª vez, só que agora bem pausado, com muita cautela, respeitando toda a leitura. Vamos lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Parei. Prossigamos. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Você percebeu que durante essas 5 leituras teve momentos que eu pulei palavras, que eu intercalei nas palavras? Isso foi proposital para que você entenda que não é simplesmente ler e ponto final. Você precisa dar um pouco de atenção para que a palavra faça sentido na sua visão de alcance. A sua visão precisa alcançar o texto, contemplar o que o texto está querendo lhe dizer. Isso é importante, porque quanto mais você lê, mais a sua mente armazena aquilo e facilita na hora da compreensão. Isso é uma das primeiras coisas importantíssimas na leitura. Se você está gostando desse conteúdo, eu quero te convidar para sempre estar conosco aqui, de segunda a sexta, às 8 da manhã, onde eu entrego um conteúdo em formato de séries para edificação e crescimento daqueles que nos acompanham. 8 até as 9, 9h30 estaremos aqui compartilhando conteúdo relevante da palavra de Deus. E o mais interessante é isso daqui. Segundo ponto que você precisa fazer toda vez que você for ler a Bíblia. Toda vez. Faça a pergunta para o texto. Você está lendo o texto? Faça uma pergunta. Mas faça uma pergunta curiosa, seja curioso, seja capcioso. Na leitura, faça uma pergunta. Eu vou listar aqui 3 perguntas que você pode fazer que vai te ajudar muito. Eu faço todas as vezes que eu vou ler. Existem muitas outras perguntas que você pode fazer para o texto, para o capítulo e para o livro. Mas essas 3 já te ajudam ali naquele momento de leitura de devocional. Primeira pergunta que você tem que fazer para o texto: essa palavra é para mim? Esta palavra é para mim? Essa pergunta vai fazer você refletir no texto e fazer você entender que toda palavra é para o leitor. O leitor abriu, foi ler, a palavra é para ele. Porque Deus fala para quem está lendo. Então isso é muito importante.
Segunda pergunta que você tem que fazer é: esta palavra, quem está escrevendo? Quem está falando? Quem é que está pronunciando estas palavras? Quem é o autor desta palavra? E aí você tem que ter cautela nessa pergunta, porque você pode confundir Deus e o profeta Jeremias. A questão aqui é: quem está falando? Quando você faz essa pergunta para o texto automaticamente ela vai te dar uma resposta clara. Quem está falando? Ela vai te responder. A terceira pergunta, ela é paralela, é junta a essa. Se a pergunta que você fez, segunda, é quem está falando, a segunda pergunta é para quem ela está falando. Aí aqui, essa terceira pergunta, essa terceira opção, você precisa parar para refletir. Para quem que ela está falando? Ela está falando para mim? Está falando para Jeremias? Está falando para Israel? Para quem? Essa pergunta vai trazer para você um divisor de água e você vai começar a desenvolver. Percebe que eu te levei aqui em 4 pontos importantes na hora da leitura da palavra. Primeiro, você vai fazer uma leitura 5 vezes, de 3 a 5 vezes. Depois, você vai fazer perguntas para o texto. Eu listei aqui 3 perguntas. Essas perguntas são importantíssimas para que você compreenda. E agora eu vou te dar um bônus para que você possa ir meditar e refletir. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser citar um texto para a gente poder junto aqui trazer uma explicação, fazer aqui explicando aquele texto, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de pegar esse texto e trazer uma explicação para você. Tá certo? Então, o bônus que eu quero entregar nas suas mãos, pega aí e anota e guarda. É muito importante. Depois que você faz todas essas regras, você precisa pegar uma palavra que marcou dentro do versículo. Por exemplo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existem 3 palavras fortes: caminho, verdade e vida. Mas eu preciso, para aquele momento, pegar uma palavra para marcar aquele momento, aquele dia. Por exemplo, eu estou precisando de espiritual, então eu vou pegar a palavra vida. Eu estou precisando de direcionamento no caminho, então eu vou pegar a palavra caminho. Eu estou precisando ter mais certeza, mais contundência, então eu vou pegar a palavra verdade. Percebe que eu peguei cada palavra em uma situação? Quando você faz isso, você encaixa aquela palavra na sua necessidade presente e automaticamente você consegue ter uma resposta direta da parte de Deus. Gostou de tudo isso? Achou legal? Achou interessante? Então já segue a gente aqui para receber mais conteúdo, pois nós vamos gravar muitos conteúdos falando sobre como você compreende e interpreta a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.